Voltando agora um pouquinho, gente, a gente falou então das meningites, encefalites agudas, sendo bacterianas os agentes mais comuns, e as encefalites propriamente ditas, que principalmente o protótipo, né, na gravidade da encefalite mais grave que a gente tem, a encefalite por herpes tipo 1, que é fundamental em quem faz plantão, atendimentos de pacientes mesmo que ambulatoriais. Volta e meia a gente se depara com os quadros não tão agudos, um pouquinho arrastados mais. Da mesma forma, as meningites crônicas, também é importantíssimo a gente falar, diante da tamanha diversidade que a gente tem de agentes infecciosos. Então, por definição, gente, a persistência, né, ela acontece quando a gente tem persistência de sinais e sintomas de meningite com a pleocitose no líquor por 4 semanas ou mais, ou seja, o paciente estava com sintoma, a despeito de ter tratado ou não para algum agente infeccioso, com a persistência de pleocitose, né, lembrando que é esse aumento da celularidade no líquor, tá? Se isso persistir por 4 semanas ou mais, sem melhora, está feito o diagnóstico de meningite crônica, tá? Lembrando que 10% das meningites são crônicas, e esse é o problema. 1/3 fica sem diagnóstico etiológico. Isso mesmo após a realização de biópsia cerebral ou de meninge, tá? Então, isso é um grande problema diante de um quadro potencialmente catastrófico, tá? Levando a muitas sequelas para o paciente, sejam cognitivas, enfim. Isso falando do ponto de vista infeccioso e não infeccioso. Por exemplo, a gente tem alguns quadros, como eu falei na outra parte da aula, causas não infecciosas, por exemplo, uma infiltração neoplásica, por exemplo, blastos de uma leucemia aguda, que invadiram a meninge, ou seja, causaram uma meningite neoplásica, tá? O tratamento é completamente diferente e envolve, além da quimioterapia sistêmica, a administração intratecal, né? Ou seja, dentro do espaço do aracnoide, ou subaracnoideu, de quimioterápicos, tá? Sarcoidose também, uma doença muito rara, também pode acometer o sistema nervoso central, doença de BC, Vogt. Então, várias doenças crônicas podem levar a meningites crônicas de uma forma geral, e o diagnóstico etiológico pode se tornar muito difícil. E aqui eu destaco a meningite química, que também pode ser causada, por exemplo, por ibuprofeno, tá? Seria uma meningite asséptica, né? Ou seja, não é causada por nenhum agente etiológico infeccioso identificável. E aí a gente vê, o paciente teve história de ibuprofeno, isso teve uns 10, 12 anos atrás, isso teve a notificação de diversos casos no estado de São Paulo de bebês, tá? Por uso indiscriminado de ibuprofeno, tá? Dando entrada nos prontos-socorros com quadro de meningite bacteriana aguda ou viral, enfim. Mas pode acontecer por cipro, isoniazida, metronidazol, carbamazepina, imunoglobulina. Então, assim, a gente tem que ficar sempre atento aos diagnósticos diferenciais. Então, de meningite crônica, causas infecciosas, eu vou falar para vocês: tuberculose, criptococose, cisticercose, e aqui, ó, a grande epidemia, tá? Que tá só piorando, e a tendência é piorar, neurosífilis, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um caso de uveíte daquele aspecto clássico. Um neurooftalmologista pega esse aspecto de uma uveíte, né, uma região dessa com aspecto de sal com pimenta, que eles falam, salpicadinho. Isso aqui eles batem o olho, isso é neurosífilis, tá? Ou neuroluz, tá? Que a gente fala que na verdade é o comprometimento oftalmológico da sífilis, tá? Então, falando um pouquinho das infecções propriamente ditas crônicas, tá? Eu não podia deixar de falar da neurocisticercose, tá? Que é uma doença endêmica na nossa região, tá? Dos países menos favorecidos economicamente, tá? Ou seja, países em desenvolvimento, que inclusive foi o tema do meu doutorado, tá? Lembrando um pouquinho, então, a cisticercose, né, por definição, é a infecção pela forma larvária da Taenia solium,
e se constitui um grave problema de saúde pública, principalmente nesses países em desenvolvimento. A neurocisticercose, tá? Aqui a abreviação NCC, é a cisticercose por definição de localização no sistema nervoso central, que constitui 90% dos casos de cisticercose. Que alguns aspectos históricos, né, da primeira descrição, né, do sistema nervoso central por Hamler no século XVI. A solitária, né, como é conhecida o verme intestinal, que a gente já vai falar, é um euminto, né, dos plateumintos como filo, a família Tenidae, a classe Cestoidea e a ordem Cyclophilidae. A tenias, então, por definição, é o parasita adulto no intestino delgado. É uma prevalência global incerta, mas é etiologia de epilepsia em 20 a 30% dos países nessas áreas endêmicas, ou seja, a presença do cisticerco no sistema nervoso central tem que levar a essa suspeição por diagnóstico de epilepsia. A maioria dos casos, né, dos pacientes tem entre 20 e 50 anos, ou seja, população economicamente ativa, trabalhadora, e isso tem um grande impacto social e econômico. É uma das poucas doenças infecciosas que a gente pode dizer que é potencialmente erradicável, tá? Com medidas de saúde pública que a gente já vai falar. O predomínio, né, esse estudo dessa HPGEV que fez aqui com o professor Osvaldo, mostrou um predomínio no sul e sudeste, mas a gente acredita que por disponibilização melhor de meios de métodos diagnósticos e maior possibilidade de notificação dos casos, tá? E não propriamente dito por ter uma incidência maior aqui. Lembrando, né, em relação à etiopatogenia, esse ciclo, né, clássico, se a gente partir, né, por exemplo, da tenias aqui do intestino, os vermes adultos no intestino delgado, a gente teria, então, a eliminação desse parasita, né, dos ovos, com essas proglótides gravídicas, né, nas fezes, que passam para o meio ambiente. Esses ovos, eles podem ser ingeridos por porcos, tá? A gente, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem banheiros, né, a céu aberto e onde, infelizmente, os porcos podem se alimentar dessas fezes, ingerirem esses ovos, as oncosferas são liberadas e penetram a musculatura, a parede intestinal, e vão para a musculatura, né, do ser que ingeriu esses ovos. E aí eles podem se desenvolver no próprio músculo do porco e ser ingerida novamente em carnes mal cozidas, enfim. E aqui a gente vai falar de um hábito comum também, que eu já vou explicar para vocês, essas carnes com canjiquinhas, tá? Que infelizmente algumas pessoas gostam de ingerir, tá? E se uma outra forma de completar e levar a cisticercose seria a contaminação dessas fezes, né, do ambiente nas plantações, né, então em vegetais crus, né, comidas não cozidas, alimentos não cozidos, eles vão contaminar o ser humano por essa via de verduras, por exemplo, tá? E aí, nesse caso, a ingestão foi pelo humano e não pelo porco, então essas oncosferas vão se transformar em cisticercos na musculatura do humano, tá? Por exemplo, a cisticercose no músculo, tecido celular subcutâneo, cérebro, olhos, enfim, completando aqui o ciclo, tá? Então, aqui é a cisticercose propriamente dita, que então aqui no músculo, tecido celular subcutâneo, na língua, aqui uma infestação maciça, muscular, e nos olhos propriamente ditos, tá? Aqui é patognomônico, diagnóstico, critério absoluto, tá? De diagnóstico, você vê o cisticerco no fundo do olho, tá? E aqui a cisticercose cerebral com inúmeros cistos. Então, esses hábitos e costumes inadequados, né? Por exemplo, a preferência por carne com canjiquinhas pela maciez, infelizmente em algumas culturas isso é muito preconizado,
E aqui eu destaco, como eu falei no ciclo, a carne crua, ou, por exemplo, linguiça caseira, aqui a gente tem a partes clandestinos, tá vendo? Então é muito complicado a gente consumir alimentos de uma forma geral, sem, obviamente, a procedência, tá? Aí, nesse caso, o ser humano adquiriria a teníase, tá? Aqui, verduras que a gente não sabe se foram bem lavadas, por exemplo, em restaurantes, saladas, sanduíches que tem alface. Então, aqui nesse caso, seria a via para o ser humano adquirir a cisticercose propriamente dita. Então, não comam alface fora de casa, tá? Isso é muito sério. A morfologia, a gente tem as formas simples, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho aqui das manifestações, as formas, né, que eles podem assumir, que seria essa vesícula com esses cólix, que seria essa invaginaçãozinha aqui da membrana, no interior, que seria então a forma viável, tá, o cisticerco vivo, viável, e a forma racemosa, que seria por definição aqui, ó, esses conjuntos de vesículas, tá? Como se fossem cachos de uva, tá? Justamente por causa desses em que no século XIX ele descreveu, né, o racemos, que é, por definição, semelhante a cachos de uvas, tá? Esses aglomerados aqui em cisternas da base, fissura silviana, um pouquinho um corte mais para cima, levam a formas mais graves que a gente já vai ver. E em relação ao estágio, ele pode ser cístico ou vesicular, né, que tem esses cólex quando está no parênquima. No parênquima também, ele começa a levar a uma degeneração espontânea, né, o cisticerco, ele ou espontaneamente ou com o antiparasitário, que a gente já vai falar, ele se degenera no estágio coloide ou granular, que é marcado por necrose e uma resposta inflamatória, ou seja, uma captação de contraste aos métodos de neuroimagem e edema circunjacente. E depois ele vai, isso aqui é uma sequência, tá? Um contínuo evolutivo, o nódulo fibrocalcificado, que é um nódulo firme, que a gente vê, por exemplo, na tomografia, esses pontinhos de calcificação, tá? Aqui o cisticerco não está mais viável. Então, em número, ele pode estar em número de 1, por exemplo, ou centenas. Aqui a gente pode levar a uma cisticercose, uma encefalite cisticercótica grave por resposta inflamatória e um edema cerebral. Imagina se todos esses cistos começarem a degenerar ao mesmo tempo, levar a uma resposta inflamatória com edema ao redor de cada um desses cistos, obviamente vai levar a um edema cerebral difuso e, infelizmente, o desfecho a óbito, tá? Em relação à localização, a gente pode ter a localização intraparenquimatosa, né, uma outra forma de classificar, ou extraparenquimatosa dentro dos ventrículos cerebrais, subaracnoideia, que é aquela forma racemosa, ou seja, o acúmulo daquelas vesículas sem escólex formando cachos de uva, e, por exemplo, a forma também aqui, ó, espinhal, seria um cisto aqui intramedular, levando a muitas sequelas neurológicas, obviamente. E a forma ocular, que, por exemplo, aqui, essa condição patognomônica de você enxergar o cisticerco e dar o diagnóstico. Em relação ao quadro clínico, a forma intraparenquimatosa, por levar uma reação inflamatória, ela pode levar a crises epiléticas, mas em geral é de bom prognóstico, ou seja, caso o paciente seja assintomático, ele pode ser que ele descubra a lesão, por exemplo, no método diagnóstico de imagem solicitado por outro motivo e acha lá um cisticerco e até então o paciente era assintomático. Ou ele pode ter crises epilépticas e os cisticercos no parênquima cerebral serem a causa, tá? Então, lembra que eu falei no começo? A cisticercose pode ser a primeira causa de epilepsia de início tardio em áreas endêmicas, tá? Inclusive, esse trabalho aqui do professor Oswaldo, meu mentor, e com o Dr. Newton Tashima, de 2006, mas isso perdura até hoje, principalmente em países em desenvolvimento. A infestação maciça pode levar à hipertensão intracraniana, como eu mencionei no slide anterior, hipertensão por encefalite, e crises epilépticas de difícil controle,
distúrbios psiquiátricos, alteração cognitiva e intelectual, ou seja, uma gama de sintomas muito grande e o impacto do tratamento também é muito importante. Em relação ao tratamento, o principal é você combater esses sintomas, que serão os deletérios para o paciente, tá? Então, aqui, principalmente, o manejo da hipertensão intracraniana, seja com corticoterapia, para reduzir o processo inflamatório, ou mesmo cirurgia, por exemplo. Se você tem um cisto gigante ali obstruindo a circulação licórica, como eu falei naquela primeira aula, de circulação licórica propriamente dita, de dinâmica licórica, você vai ter um acúmulo de líquor lá em cima e levando a uma hipertensão intracraniana grave que muitas das vezes só se resolve com cirurgia. Crises epiléticas, aí alguns autores consideram um contrassenso aqui em relação, uma controvérsia, desculpa, em relação à duração do tratamento. Então, em geral, a gente vai na fase aguda fazer o manejo dessas crises com fármacos anticrise e depois tentar, a partir de 2, 3 anos com o paciente livre de crises, considerar ou não a possibilidade de suspensão, tá? Mas pelo menos considerar, se o paciente ficou livre de crise, pelo menos prolongar esse tratamento com os fármacos anticrise, pelo menos 2 anos após a resolução completa dos cistos, tá? Você não precisa tratar com antiparasitário, essa ideia simplista de antigamente, que você tinha que tratar que seja benéfico para todos os pacientes. Por quê? Se você tem uma resposta inflamatória, já tem um paciente com uma hipertensão intracraniana decorrente da degeneração dos cistos, enfim, se você dá um antiparasitário, a liberação antigênica provocada por aquele tratamento vai levar, obviamente, a uma piora dessa resposta inflamatória. Então, aqui, o manejo do sintoma agudo é o fundamental. O início, então, portanto, da terapia antiparasitária, seja com albendazol, tá? Aqui, ou praziquantel, ou os dois, tá? Então, albendazol e ou praziquantel, nunca vai constituir emergência, tá? Primeiro você tem que salvar, por exemplo, a medula do paciente, até às vezes uma pulsoterapia com corticoide, uma resposta inflamatória muito exuberante, que é o que dá a manifestação clínica do paciente. Então, nunca vai constituir, e só depois que a gente vai pensar no tratamento específico, depois somente que a gente tiver considerado resolvida a situação emergencial sintomática. Então, obviamente, o albendazol e o praziquantel estão contraindicados em pacientes com hipertensão intracraniana na fase aguda, tá? E a gente geralmente faz uma avaliação oftalmológica e rastreio de tuberculose, justamente e estrongiloidias também, porque a gente vai usar terapias imunossupressoras e propriamente dito, no olho, se você faz uma liberação antigênica antes de tratar especificamente a questão ocular, a liberação antigênica leva a uma piora da resposta inflamatória e o paciente pode perder o olho, tá? Então, em geral, o tratamento cirúrgico é indicado para casos, por exemplo, de retirar a decisão de cistos gigantes, tá? Justamente pelo volume. Cistos intraventriculares, então, o cisto dentro do ventrículo, os neurocirurgiões eles podem usar um neuroendoscópio flexível com a retirada minimamente invasiva, tá? Como essa imagem, o professor Oswaldo também tem um vídeo muito bonito, depois quem quiser pode entrar em contato comigo. São seguros e eficazes. Se você fizer uma remoção completa, talvez você nem precise de tratamento antiparasitário após. E se o paciente tiver uma aderência, né, à parede ventricular, você pode somente indicar a derivação ventrículo-peritoneal, né, que é a colocalização da válvula, porque você não vai conseguir remover aquele cisto, mas você precisa dar uma passagem para a circulação licórica para que o paciente não evolua com uma piora da hipertensão intracraniana, né, e herniação, enfim. Então, a derivação ventrículo-peritoneal, em alguns casos, é a única possibilidade a ser feita sem a retirada dos cistos, tá? E se o paciente evolui, por exemplo, com uma epilepsia de difícil controle, a remoção dos cistos, inclusive no parênquima cerebral, pode entrar no contexto somente pela epilepsia, propriamente dita, tá? Mesmo que o paciente não tenha hipertensão intracraniana e haja cistos somente no parênquima cerebral, propriamente dito, mas que se levar a uma epilepsia de difícil controle, aqueles cistos podem ser retirados,
tá? Então, aqui a gente tem um grande ciclo de medidas que são complementares. A notificação compulsória, por exemplo, levou aqui na nossa região, graças ao professor Oswaldo, a um maior conhecimento e um conhecimento de onde atuar, tá? Para esses casos. Por exemplo, uma busca ativa de temíase e inspeção de hortas, por exemplo. Se essa horta ela é irrigada com água contaminada, obviamente a gente vai completar aquele ciclo que a gente mencionou. Inspecionar carne de produtos animais, né? Por exemplo, a gente tem falsificação, né, dos selos, né, da vigilância sanitária. Então, aqui, por exemplo, sem o número, né, e o CIF aqui marcado como I no final. Então, são falsificações muito grotescas, mas que se a gente não inspecionar, a gente não vai ver. Tá? Manipuladores de alimentos, né? Se a gente tem um manipulador que vai preparar o nosso alimento, a verdura podia estar limpa, mas a mão dele vai nos contaminar os nossos alimentos, tá? Então, a gente tem a instituição da carteira de saúde, né, que é um código do nosso estado, por esse decreto, de parasitológico de fezes para todos os manipuladores de alimentos, tá? Esse código aqui, esse artigo é de Ribeirão Preto, do Adolfo Lutz. Educar a população, né, para não fazer criação de suínos, por exemplo, próximos a locais de dejetos, mas isso aqui envolve, obviamente, a melhoria do saneamento ambiental de uma forma geral, tá? Então, aqui, como todos os lemas, né, eu acho que esse é o principal da OMS, a gente tem que pensar globalmente, mas atuar localmente para que o impacto seja global, tá? Muito obrigada, agora a gente vai passar para a próxima.